A paz do Senhor, irmãos. Queria compartilhar, mais uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu queria compartilhar com os irmãos, E fala justamente sobre a importância da palavra de Deus, Então, eu inicialmente queria estar meditando no capítulo 8 de João, versículo 31, É um versículo conhecido, mas ele é de suma importância, para o nosso entendimento da palavra, E aqui diz o seguinte, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, aqui a gente vê assim, aqui há uma parte que cabe a nós, O restante, ele vem como consequência, Então, aqui o Senhor está dizendo assim: se vós permanecerdes na minha palavra, Aí verdadeiramente nós seremos discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, na consequência, pelo fato de a gente permanecer na palavra dele, É isso que o Senhor nos pede. Por que é tão importante permanecer na palavra do Senhor, Para sermos discípulos, nós temos que ser fiel à sua palavra, Nós não podemos seguir várias palavras, Nós seguimos a palavra do Mestre, Que é o Senhor Jesus. E o Senhor diz assim: se vocês permanecerem na palavra, quer dizer, se vocês não saírem da minha palavra, se vocês permanecerem, se vocês ficarem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, Então, veja bem, a palavra de Deus, ela é diferente de todas as demais, Quando nós tratamos da palavra, a gente tem que sempre se lembrar que essa mesma palavra, é o que criou todas as coisas, Jesus, ele é a palavra do Pai. E o Pai, por meio de Jesus, criou todo o universo, E a gente vai ver que Jesus, ele não falou nada de si mesmo. O que ele falou foi tudo que ele ouviu do Pai, Então, a palavra do Pai é que tem poder, sabe? Por isso Jesus teve esse cuidado de trazer a nós a palavra que ele ouviu do Pai, Então ele diz lá, olha, eu não falei nada de mim mesmo, Mas tudo que eu falei foi o que eu ouvi do Pai, Por que é importante isto, Jesus, ele foi enviado pelo Pai, Aquele que é enviado, ele tem que ser fiel àquele que o enviou, sabe? Por quê? Porque tem que ser exatamente a palavra daquele que enviou, Por exemplo, por que isso é importante para nós, Porque nós vemos lá no finalzinho, capítulo 20, que Jesus diz uma coisa muito importante. Ele diz assim, olha, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, Então, é da mesma forma. Então, assim como Jesus teve esse cuidado de trazer a palavra do Pai,
da forma como o Pai falou, conforme o mandamento do Pai, assim somos nós também. Quando Jesus nos enviou, Ele enviou para levar a mesma palavra, a palavra que Ele trouxe do Pai, né? Então, essa é a importância da palavra, de a gente levar a mesma palavra, né? Porque para ter comunhão é necessário assim, que a gente tenha a mesma palavra, o mesmo Espírito, as mesmas obras, né? Assim nós temos comunhão com o Pai e com o Filho, né? Porque a palavra que Jesus trouxe a nós é a palavra da verdade, né? Jesus mesmo diz lá no capítulo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando ele orava ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos. Então, é a palavra da verdade, e a verdade, ela é imutável, né? Ela não muda, sabe? Tem que ser a mesma palavra, porque é a palavra do Pai que tem poder, sabe? Tem poder para gerar filhos, né? Nós não podemos mudar, não podemos alterar a palavra de Deus, né? Porque todo o poder está na palavra. E Deus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra, né? É por isso que nós não podemos alterar, né? Então, nós temos que sempre estar de acordo com aquele que nos enviou, né? Então, aqui no capítulo 1, né? Capítulo 1, versículo 3 de João, diz assim: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, a palavra que nós seguimos não é qualquer palavra, sabe? É a palavra do Criador, né? Aquele que criou todo o universo e nos criou também, né? É por isso que e Ele nos deu essa incumbência, sabe? De levar esta palavra ao mundo, né? Para que o mundo venha ao conhecimento da verdade, né? Conhecer a verdade é conhecer o Pai, é conhecer o Filho, né? Para que tenha vida eterna, né? Porque ninguém tem a vida eterna se não conhecer a Deus, né? Então é necessário isto. No versículo 4 do capítulo 1 diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vida nós só temos em Jesus, né? A vida está nele. E Jesus, Ele representa a vida, né? E essa vida era a luz dos homens, né? A vida. E por outro motivo também, olha, além de toda a criação, né, que Ele fez, aqui o Pai diz assim, no capítulo 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja bem, o Deus, Ele nos amou, né, a ponto de enviar seu próprio Filho para que nós pudéssemos ter vida, né? Então, vida eterna é o principal objetivo de Deus, né? Então, a gente nunca pode se esquecer desta parte, né? Ele, além de ser o Criador, Ele sacrificou o próprio Filho por amor a nós, né? É por isso que nós temos que estar na palavra do Senhor, como diz lá, né? Permanecer na palavra. Aquele que permanecer na palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, né? Diz o Senhor. E no capítulo 15 também fala sobre a vida, né? Aqui no capítulo 15, versículo 1, diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador, né?
Lavrador quem? Lavrador é o que plantou aqui na terra, né? A videira verdadeira, que é o Senhor Jesus, né? E o que representa a videira, né? A videira, o fruto da videira, ela é a uva, né? A uva, ela é matéria-prima para o vinho, né? E o vinho, nós sabemos, né? Até pela Santa Ceia, que o vinho representa o sangue de Jesus, né? E sangue representa vida, né? Então, Jesus é isso, ele é vida, né? Sem ele, nós não temos vida, né? Nós só temos vida nele, é por isso que nós temos que estar ligado a ele, né? Estar ligado à videira verdadeira, né? Então, veja bem, Jesus trouxe algo para nós muito importante, né? A palavra dele, a palavra que ele ouviu do Pai, né? Aqui no versículo 1, capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, antes de Jesus, eles não conheciam a graça e a verdade, porque só veio a partir de Jesus, né? Então, o Velho Testamento, eles não conheciam o amor de Deus, né? E não conheciam a verdade. E é a verdade que nos leva à presença do Pai, né? Foi o que Jesus trouxe para nós. Então, a gente vê lá no capítulo 17, né? Voltando, repetindo, né? Que quando Jesus orava pelos seus discípulos, ele disse: olha, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então veja que a palavra, aqui o versículo é tão pequeno, mas tem um significado muito grande, né? Por quê? Porque nesse versículo nós ficamos conhecendo o que é a verdade, né? Por que que isso é importante? É importante porque quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta de toda mentira, né? Por isso essa importância. Ela nos santifica, né? A verdade, ela nos santifica, santifica-os na verdade. A palavra de Deus, ela tem esse poder de nos santificar, né? Então, através da palavra, que nós recebemos vida, né? Então, permanecendo na palavra, né? Aí daí para frente o trabalhar é de Deus. Por quê? Porque através da palavra nós vamos receber do seu Espírito, né? O Espírito de Cristo. E a partir daí nós passamos a ser dirigidos por este Espírito, né? E a partir daí a nossa salvação já está garantida, né? Então, o selo da nossa salvação é quando recebemos, né, da parte de Deus o seu Espírito. Aí nós passamos a conhecer a verdade, né? A verdade é o Pai, a verdade é o Filho, e nós também passaremos a ser da verdade através do seu Espírito, né? Aí há uma unidade perfeita, né? Porque é a mesma palavra, o mesmo Espírito, as mesmas obras, né? Que obra? Obra de salvação. Foi para isso que o Pai enviou seu Filho a este mundo, né? Para salvar a todos aqueles que nele creem. Amém? Então e aqui no capítulo 15 diz assim: olha, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, nós somos chamados para dar fruto, fruto que permaneça, né? O nosso fruto é a palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus, quando ele veio a este mundo, ele trouxe a graça e a verdade, né?
através da graça e a verdade é que o mundo é salvo. Então, nós, que fruto nós levamos? Levamos esse mesmo fruto, porque é com este fruto que nós levaremos vida, né? Vida ao Pai, né? É através da verdade, através da palavra, né? Então, nós, ao anunciarmos a palavra e as pessoas crerem na palavra, serão salvos, né? E nós vamos ver isso lá na glória. As pessoas que lá estarão, que ouviram através de nós a palavra de Deus, né? Agora, no versículo 19 do capítulo 15 diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então, veja bem, nós éramos do mundo, né? Mas Jesus, Ele nos tirou deste mundo para sermos igual a Ele, né? Para dar sequência à mesma obra, né? A obra de salvação, né? Então, é que Ele nos escolheu, né? Do mundo, né? Então, veja como é importante a escolha de Deus, né? Porque nós não somos nem merecedores, né? Mas Ele nos amou, Ele nos escolheu, né? Com um propósito, né? De levar a verdade, né? Então, aqui no capítulo 17, capítulo 17 é muito importante, porque faz um resumo, né? Por quê? Porque aqui fala da oração que Jesus fez ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos, né? E quando nós somos realmente discípulos do Senhor, toda a oração que Ele fez aos discípulos vem para nós também, porque somos discípulos também, né? Aqueles que permanecem na sua palavra, né? Então, aqui diz assim, olha, a partir do versículo 14, né? Eu vou ler aqui só um trechinho do 14 a 19, e diz assim: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo, né? Então, que palavra que Jesus deu a nós, né? A palavra da verdade, foi o que Ele ouviu do Pai, Ele trouxe para nós, né? Então, e essa mesma palavra que nós vamos levar adiante, né? Como discípulo do Senhor, né? Aí Jesus diz assim no versículo 15: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal, né? Então, está orando ao Senhor, eu não peço que tire eles do mundo, mas livra eles do mal, né? Então, esse livramento está sobre nós, né? Que somos discípulos do Senhor. Nós já temos essa proteção, sabe? O discípulo já tem essa proteção. E aqui diz, aqui no 16, não são do mundo, como eu do mundo não sou, né? E aqui no 17, esse versículo conhecido, que é: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a palavra do Pai, né? E aqui no 18 ele diz assim: olha, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, né? Então nós estamos aqui no mundo, mas estamos agora em nome de Jesus, né? Não para fazer assim a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos enviou, né? Então, aquele que é enviado, ele fala a mesma palavra daquele que o enviou, né? Então, e nós somos enviados, né, do Senhor. Assim como o Pai enviou ao Senhor Jesus, Ele também nos enviou. E aqui no 19 diz: e por eles me santifico a mim mesmo,
para que também eles sejam santificados na verdade. Então veja aqui, a verdade tem esse poder de nos santificar, né? E essa foi a oração de Jesus, para que através da verdade nós fôssemos santificados, né? Então santificar é assim, é separar do mundo, né? Para dedicarmos somente a Ele, né? E Jesus diz mais aqui no capítulo 20, né? No capítulo 17, no versículo 20 agora, 20 em diante, né? Olha, eu não rogo somente por esses, quer dizer, pelos discípulos, né? Quando Jesus estava orando, ele diz assim, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Pela sua palavra de quem? A palavra do Pai, né? Então, olha, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, né? Então, é a oração de Jesus por todos aqueles, né? Que creem na palavra, né? Na palavra do Pai, porque a palavra do Pai veio através de Jesus, né? Aqui no 21 diz assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, veja bem, a finalidade, né, de nós permanecermos na palavra, né, crer na palavra, no fundo a unidade que nós temos com Deus, né? A comunhão, né? É a palavra, o mesmo Espírito, né? Então, a unidade é muito importante, né? Então, para que haja unidade, é necessário nós falarmos a mesma palavra para termos o mesmo Espírito e assim realizar as mesmas obras, né? Aí nós somos um, tanto com o Pai quanto com o Filho. E aqui no 22 diz assim, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Então, quando nós recebemos de Deus o Espírito Santo, né? Nós passamos a ser um com o Pai e um com o Filho, né? Então diz aqui no 23, eu neles, né? Jesus falando, eu neles que é em nós, né? E tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. O mesmo amor, né? Amor do Pai pelo Filho, né? Jesus faz uma declaração lá no capítulo 18, que para nós ele tem uma importância muito grande, né? Para nós que seguimos os passos do Senhor Jesus, né? Porque ele aqui nos dá uma direção, assim como ele foi, somos nós também, né? E aqui eu só vou ler no capítulo 18 de João, no versículo 37, a parte B desse versículo, né? E diz assim, Jesus falando, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz, né? Testemunho da verdade é dar testemunho da palavra do Pai, né? Então, ele veio a este mundo justamente com esse intuito. Agora, quando ele nos envia para fazer exatamente a mesma coisa, dar testemunho da verdade, né? E no 20 e 21 diz assim, disse-lhe, pois, Jesus outra vez,
Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós, né? Nós já vimos isso aí no versículo anterior, e aqui Jesus está repetindo, né? Assim como o Pai me enviou, eu agora estou enviando vocês, né? Agora nós somos enviados do Senhor, né? E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo, né? Essa parte é muito importante, né? Porque quando nós recebemos o Espírito Santo, né? Nós passamos a ser como Ele é, né? O mesmo Espírito, né? E nós recebemos o Espírito Santo através da palavra do Senhor, né? Seguindo e permanecendo na palavra dEle, nós recebemos dEle o seu Espírito, passamos a ser igual a Ele, né? A ver, a pensar, né? A agir como Ele, né? No mesmo Espírito. E aqui ele diz um outro versículo, capítulo 23, né? Versículo 23, do capítulo 20. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Então, esse versículo aqui é muito importante para que a gente... É um poder que Deus deu a nós, né? Ele diz assim: a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. Se nós perdoarmos, eles serão perdoados. Mas se nós não perdoarmos, eles não serão perdoados, né? Esse é um poder que Deus deu a nós, né? Mas nós sabemos que temos que tomar muito cuidado, né? Por isso é muito importante que a gente tenha comunhão com os irmãos, sabe? O que mais desagrada a Deus, né? É a desavença entre os irmãos, né? Agora, no 20, capítulo 20, versículo 31, fala de uma coisa muito importante para nós. Ele diz assim: estes, porém, foram escritos, o quê? O Evangelho de João, né? Então, lá no capítulo 20, diz assim, 20 e 31, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, veja bem, Jesus está dizendo assim, olha, aqui no Evangelho de João, né? Aqui é o João falando, esses escritos é de João fazendo, dizendo por que foi escrito, né, o livro de João. Então, a gente vê aqui, pelo que está escrito, o seguinte, que o que está no Evangelho de João é a verdade, e ela é suficiente para nos levar à presença do Pai, sabe? Então, ele diz aqui, para que crendo tenhais vida em seu nome, né? Então, veja que a gente não tem necessidade de conhecer toda a Bíblia, né, para ser salvo. Basta permanecer na sua palavra, na palavra da verdade, para que nós tenhamos vida, né? Então, se a gente tão somente ficar nestas palavras, nós teremos vida, né? Então, nós não temos que nos preocupar, né, com outras coisas, né? Basta a gente seguir aqui a palavra do Senhor, né? Olha, aqui, falar um pouquinho da palavra do Senhor. Versículo 12, capítulo 12, né? Dos versículos 44 a 50, diz daquela parte, né, em que Jesus trouxe a palavra do Pai, né? Então veja bem o que diz. 12:44, Jesus clamou e disse:
quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, né? Então veja bem que é a unidade, né? Quem crê no Senhor Jesus, crê naquele que o enviou. Assim também nós, né? Aqueles que crerem na nossa palavra, eles creem também naquele que nos enviou, sabe? Se eles rejeitarem a nossa palavra, eles rejeitam aquele que nos enviou, né? Então, aqui diz assim, no 45, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou, né? Porque nós, né, mostramos ao mundo a imagem de Deus, né? A imagem do Pai, né? Então Jesus dizia, olha, aqueles que vê a mim, vê aquele que me enviou. Por quê? Porque nossas ações, nossas palavras, né? É o mesmo Espírito, é tudo igual, é semelhança de Deus, né? É por isso que eles, então, conhecem a Deus através de nós, né? Então, aqui no 46 diz assim, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, né? Todo aquele que crê, né? Ele não permanecerá nas trevas, né? Ele será trazido à luz, né? E se alguém ouvir, 47, olha, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo, né? Então não cabe a nós fazer julgamento nenhum, né? Nosso objetivo também é o mesmo do Senhor Jesus, é levar a salvação às pessoas, né? As pessoas que ainda estão na escuridão, estão nesse mundo, necessitam conhecer o Senhor Jesus para terem salvação, né? E aqui no 48 diz assim, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia, né? No 49 diz assim, olha, porque eu não tenho falado de mim mesmo, né? Jesus está falando, olha, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Então Jesus recebeu esse mandamento do Pai, né? Sobre o que ele tinha que falar, o que hei de dizer sobre o que hei de falar. Toda a palavra que Jesus trouxe a nós foi tudo que ele ouviu do Pai, né? Da mesma forma, Jesus aqui, ele diz assim, eu não falei nada de mim mesmo, sabe? Eu falei aquilo que eu ouvi do Pai. E nós, como enviados do Senhor, o que nós fazemos? Levamos a mesma palavra, sabe? Não é a nossa palavra, porque a nossa palavra não tem poder, sabe? O poder está na palavra dele. É a palavra dele que não volta vazia, ela produzirá o efeito pela qual foi enviada, né? A palavra de Deus é que tem poder. Então é esta palavra que nós devemos levar, né? Jesus lá no outro versículo 6:63, ele diz assim, o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. A palavra que ele disse, que é a palavra do Pai, né? Esta palavra é que traz vida às pessoas, né? É a única palavra que gera vida, é a palavra do Senhor Jesus, né? Ela gera vida em nós, né? E que no 50 diz assim, e sei que seu mandamento é a vida eterna, portanto o que eu falo como o Pai me tem dito. Então assim, a importância da vida eterna, nós já vimos lá em João 3,16, né? Foi o grande motivo pela qual o Pai enviou seu Filho a este mundo, né? Então, quando a gente não dá, assim, muita importância à vida eterna, é porque também a gente não dá muita importância ao que Ele fez por nós, né? Porque vida eterna foi mais importante, né?
foi o maior presente que Deus nos deu, né? A vida eterna. Por quê? Porque para nos dar a vida eterna, Ele sacrificou seu próprio Filho, né? E mais ainda, Ele vai nos colocar na presença dEle, no melhor lugar que há, né? Ele já preparou morada para nós. Então, vê quão grande é o amor de Deus por nós, né? Por isso nós devemos ser obedientes à sua palavra, né? Sendo obediente à palavra, é que nós recebemos dele o seu Espírito, né? E o Espírito Santo, uma vez que nós recebemos, nós descansamos, porque o objetivo do Espírito é nos levar à presença do Pai. Daí para frente Ele toma a direção das nossas vidas, né? Ele tem essa incumbência, e nós sabemos que o Espírito Santo ele nunca falhará no seu propósito, né? De nos levar à presença do Pai. Então nós descansamos, né? Ainda que a gente pensa que estamos no caminho, erramos, né? Mas a gente tem que saber que Ele está no controle de tudo, sabe? Em cada passo Deus quer nos ensinar alguma coisa, né? Então isso é importante. Então aqui diz aqui no 5:23, diz assim, ó, capítulo 5, versículo 23, na parte B. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou, né? Se ele não honra aquele que foi enviado, né? Não honra o Filho, ele também não está honrando o Pai que o enviou, né? No 7:16 diz assim, Jesus respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. A gente vê que Jesus sempre fez, né, a vontade do Pai, né? Não fez a própria vontade, né? Ele veio fazer a vontade do Pai, né? Então, nós também, né? Temos que ser da mesma forma, né? Fazer a vontade do Pai. Mas uma vez que a gente recebe do Espírito Santo, o Espírito de Cristo, essa vontade, ela vem para nós, né? A vontade do Filho é fazer a vontade do Pai, sabe? Então a gente fica tranquilo. O importante é a gente permanecer na palavra. O restante Deus faz, sabe? Essa vontade, esse desejo de fazer a vontade do Pai, vem através do seu Espírito, o Espírito de Filho. E aqui no 17, versículo 17 do capítulo 7, né? Se alguém quiser fazer a vontade dele, olha, se alguém quiser fazer a vontade do Pai, pela mesma doutrina, pela mesma palavra, sabe? Conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo, sabe? Através da palavra do Senhor, né? Então a gente vê que Jesus não falou de si mesmo. Tudo que ele falou foi o que ouviu do Pai, né? Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça, né? Agora, olha qual é importante no capítulo 5, 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E por isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, né? E no 8:51 diz, em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. 14:15 diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E no 14:21 diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama,
e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. A maior prova que nós podemos dar a Deus de que nós o amamos é quando nós guardamos a sua palavra, né? Porque aquele que diz que ama e não guarda a sua palavra, lá em João diz que ele é mentiroso, né? Então no 23 diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. No 15:10 diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor, né? Então, a gente vê a importância, né, da palavra de Deus, que a gente possa permanecer na sua palavra, né? É tudo que ele pede a nós, né, assim, ó, permaneçam na minha palavra, né? Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos e vocês conhecerão a verdade. Que verdade? Nós conheceremos a Deus porque Ele é a verdade, né? E a verdade nos libertará. Nos libertará de quê? Desse mundo, sabe? A verdade nos liberta da mentira, né? Então, é um novo nascimento, sabe? Quando nós recebemos de Deus o Espírito Santo. É uma nova vida. Amém, irmãos? Fique então com esta palavra, né? Que Deus abençoe a todos.